Irmãos, pontualmente agora, 18h30, estamos iniciando mais um culto na Igreja Batista Metropolitana, que fica na Rua Pio 11, número 21, no bairro da Lapa, em São Paulo, capital. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui, porque o Teu Santo Espírito um dia nos convenceu qual era o caminho certo a seguir, porque o Teu Santo Espírito nos mostrou Jesus Cristo pregado na cruz, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo Salvador. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela existência dessa igreja. Te agradecemos pela existência dessas 4 paredes erguidas por esta porta de madeira que ali está. Que ela esteja sempre aberta, ó Deus. Que haja sempre pessoas entrando, que haja sempre pessoas querendo louvar o Teu nome, pessoas querendo conhecer a Ti, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor esteja conosco de uma maneira especial. Que tudo que acontecer aqui nesta casa, nestes bancos, aqui na frente, seja para a Tua honra e glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos ver o que Deus tem a nos dizer no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 19 até 26. Vamos acompanhar a projeção que vai se colocar ali na tela, já está, né? João 4, de 19 a 26, diz assim a palavra de Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, na escola bíblica dominical, podem se assentar. Na escola bíblica dominical nós estamos estudando a ética do relacionamento cristão. E hoje nós estudamos a ética do culto. E os irmãos que estiveram na escola bíblica dominical sabem o quanto mais profundo pode ser ainda a interpretação dessa frase, desse verso, né? O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que estiveram aqui aprenderam muito a respeito disso. Vamos adorar o nosso Deus.
cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Estrelas no ar a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Irmãos, aqueles que sentirem em seu coração que devem ofertar para a obra de Deus, este é o momento, fiquem à vontade. Eis nos anjos a harmonia, cantam glória ao nosso Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e o suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Prosperidade que nós somos, vive para que vivamos. Vem profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Glória na terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito te louvamos, muito te agradecemos com nossas vozes, com o nosso pensar, com a nossa vida no dia a dia, fiel a Ti, com o nosso dinheiro, com aquilo que Tu nos dás para o nosso sustento. Ofertamos um pouco a Ti, ó Deus, como forma de adoração, como forma de colaboração, porque sabemos que o Teu templo físico precisa de sustento, ó Pai, e Te louvamos por aquilo que Tu nos deste, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, muito obrigado, ó Pai,
Pai, faze retornar para aqueles que ofertaram o dobro, o triplo, quantas vezes mais a tua misericórdia, a tua graça assim quiser, ó Deus. Louvado seja, Pai, teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Meu lado está. Sem seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. E o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, Sem seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Quantas crianças tem no culto hoje? Um monte? Bastante? Tem bastante, né? Quantas crianças tem? Quantas crianças tem? Bastante. Por favor, venham aqui à frente as crianças. As que não podem vir, algum adulto traga, faz favor. Tem mais criança? Tem mais? Tem mais ali. Eu estou vendo, eu sei. Tem mais. Tem mais. Hã? Oi. Tudo bom? Como é seu nome? Brian Usado Espírito Santo Silva. O seu primeiro nome? Brian. Braille. Ah, e o seu nome? Calil. Carlinhos. Calil. Canil.
Ah, Canil. Tá bom, aí, novos visitantes, né? Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Voltem outras vezes. Quer orar, Cleide? Faz favor. Pode? Tudo bem? Carregando a menina? Se quiser, passa pra mãe. Não dá pra orar. Quer me dar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, mais uma vez, nós entramos na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por mais um domingo na Tua casa, ó Pai. Neste momento, nós Te pedimos pela vida de cada uma dessas crianças aqui presentes, ó Deus, que neste momento vão subir para o culto, onde eles vão ouvir da Tua palavra na linguagem deles, ó Deus. Que o Senhor possa abrir a mente deles, o coraçãozinho deles, para que a Tua palavra, ó Deus, possa ficar gravada na tábua do coração deles, ó Pai. Ó Pai, livra ele dos homens maus, guarda ele, Senhor, de tudo que é ruim neste mundo, ó Pai. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E pode ir. Assim como temos 2 visitantes, temos também outros visitantes, né? Visitantes adultos. Faz favor, o casal que está aqui na direita, por favor, fique de pé, para que a gente possa conhecê-los. Vocês são de alguma igreja ou não? Estão vindo pela primeira vez? Só isso. Oi? Ah, certo. Muito obrigado pela presença, viu? E, oi? Seu filho? Cauã? Prazer em tê-lo aqui, Cauã. Deus o abençoe. Volte outras vezes, viu? Tá, podem se sentar. Alguém quer dar um abraço, quer cumprimentar, quer pelo menos pegar na mão, hein? Será que alguém quer? Vamos ver quantos vão querer. 1, 2, estou contando, hein? Estou contando, vamos ver. Olha lá, 3, quem mais? Ó, já 4, 5, 6. Opa, chega, senão vai ficar difícil. Já está bom, já está ótimo. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Irmãos, quão bom é que os irmãos vivam em união, só que a gente não vive o dia inteiro, todos os dias em união, né? Pensou se a gente pudesse ficar o dia inteiro, todo dia, aqui na igreja? Não é assim, né? Mas no céu vai ser. Você já está preparado para isso? No céu vai ser uma igreja eterna, né? Não é assim que a gente espera que seja? Né? Mas porque a gente não está numa igreja eterna, é que eu quero chamar o pastor aqui agora à frente, pastor Otaviano. Bom, eu sei um pouco, o pastor pediu, né? Eu sei um pouco da história do casal que aqui está, né? Então faz favor o casal, fique de pé. Se não puder, não tem importância, né? Diga seu nome, faz favor. A Eulália. Shaolei. Então pode se assentar. Então a irmã Eulália, né? Ela era membro da igreja do Camargo Novo, acertei? É isso? Já foi membro da igreja do Camargo Novo. Isso, é lá que ela conheceu o pastor Otaviano. Agora o Eulei foi um pouco mais longe, né? Onde foi, Eulália, que você conheceu o irmão Eulei? Certo, e aí você conheceu ele lá na Espanha? Marcaram o casamento pela internet. Foi pedido em casamento pela internet. Oi? Em 72 horas. Irmão, eu vou falar demais, né? Qualquer coisa que eu diga aqui vai ser excesso. Eu vou deixar que eles contem depois, né? Mas enquanto eles não vêm contar essa história, faz favor, pastor Otaviano. O rapaz aqui, qual é o seu nome? Oi? O Pedro Henrique. Você é filho do casal? Ah, certo. Obrigado, viu? Sempre que quiser voltar, seja bem-vindo. Tá? Então, como eu estava dizendo, porque a gente não vive 24 horas
por dia dentro da igreja, é por isso que o nosso pastor ora por nós aqui intercedendo. Antes que o senhor ore, pastor, posso orar pelo senhor? Posso? Tá bom, então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença aqui dentro da Tua casa de oração, eu te agradeço, ó Deus, pela vida do nosso pastor Otaviano. Te louvo, Senhor Deus, pelo tino administrativo que ele tem, pelo bom senso ao lidar com cada irmão, com cada tipo de personalidade. Te rogamos, ó Deus, que Tu lhe dês sempre aquela paciência que vem do alto, que eu sei que ele tem, ó Deus. Eu convivo com ele e eu sei que ele é paciente com as suas ovelhas, para o Teu cuidado, ó Deus, para entregá-las nas Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 É. Esse Otaviano que você falou, ele não veio, eu vim no lugar dele hoje. É. Paciente, o que? Paciente. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos ter aquele período de oração, né? Depois a gente fala mais sobre a Eulália, o Sheolei e o Pedro, que eles ficaram a tarde inteira em casa e não deu tempo de colocar a conversa em dia ainda. Eles estão um pouquinho longe, lá estão em Portugal. Estavam em Espanha, daqui a Portugal, mas estão aqui do Brasil visitando os familiares. Aí eu falei, vamos visitar a nossa igreja, né? Então ele vai trazer a mensagem hoje, o pastor Sheolei, e vai contar um pouco da história dele. Um pouco, hein? Que a história é longa. Mas vamos ter um período de oração, irmãos, vamos orar. O ano está chegando ao final e eu creio que nós temos muitos motivos de agradecer. Se você pensar aí, fazer uma retrospectiva rápida aí, de janeiro até dezembro, eu creio que tem muita coisa para agradecer. E agora a nossa oração vai ser de agradecimento. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez até agora. Temos certeza que Ele vai fazer muito mais ainda. Mas já é tempo de agradecer, termos um coração grato. Deus se alegra de um coração grato. A gente que é ser humano se alegra quando uma pessoa agradece alguma coisa que a gente faz. Deus também é assim. Deus se alegra quando nós somos gratos. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Os irmãos me acompanhem nesta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento mais te agradecer do que pedir. Temos pedido tanto e o Senhor tem realizado muito nas nossas vidas. Gratidão é a palavra certa, Senhor, para falar contigo nesta hora. O ano está chegando ao final e vimos, ouvimos, sentimos, percebemos o teu agir na vida da tua igreja, na vida das nossas famílias, nas nossas vidas pessoais. O Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem sustentado, tem dado emprego, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos aconselhado, algumas vezes nos exortado, outras vezes até nos disciplinado, mas por tudo nós somos gratos, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, porque tudo que o Senhor faz é bom. A tua vontade é boa, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso nós queremos pedir que o Senhor continue sempre fazendo a tua vontade em detrimento da nossa, porque a nossa muitas vezes é falha, é egoísta, mas a do Senhor é perfeita. O Senhor pensa em todos, o Senhor ama a todos. E quantas vezes durante esse ano nós viemos até o Senhor te buscar em oração, seja aqui no templo, seja em casa ou em qualquer outro lugar, e o Senhor estava sempre pronto. Até nas madrugadas o Senhor estava atento à nossa oração,
ao nosso clamor. E por isso nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque a Tua palavra tem falado conosco. Obrigado, Senhor, porque a nossa oração tem chegado até o trono de graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Em cada momento, em cada gesto simples, o Senhor fala conosco. E o que dirá dos livramentos que o Senhor tem nos dado? São muitos. Muito obrigado, Senhor, de tantos acidentes, de tantos dissabores que o Senhor nos livrou. E por isso somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, pelas nossas famílias. Como é bom ter uma família, como é bom ter um lar que o Senhor nos presenteou, um lar que nós possamos voltar depois do trabalho e encontrar a nossa família e nos alegrar com a nossa família. Por isso, nós somos gratos. Nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida individual de cada irmão, de cada um daqueles que estão nos ouvindo pela live, ou que estão aqui presencial. Ó Deus, quantas vezes nós chegamos até o Senhor com dor no corpo, com dor na alma, e o Senhor amenizou a nossa dor. O Senhor nos curou, o Senhor nos aconselhou. Individualmente o Senhor trabalhou conosco e tem trabalhado. E por esse trabalhar e por esse cuidado, nós somos gratos. Somos gratos por tanta coisa que a nossa memória nos trai e não nos faz lembrar. Mas nós sabemos que o Senhor fez muito. Temos a plena certeza que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo, porque o Senhor nos ama, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque a Tua graça é derramada sobre nós, o Teu amor nos abraça. E por tudo isso, Senhor, nós Te agradecemos. E continuamos, ó Deus, ao Teu dispor para fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Usa cada um de nós, Senhor, como instrumento vivo nas Tuas mãos para abençoar outras pessoas, para abençoar o Teu povo, para abençoar o ímpio através da pregação da Tua palavra, através do nosso exemplo de vida. Usa-nos conforme o Teu querer, para fazer o Teu propósito, a Tua missão, meu Pai. E desde já por isso nós Te agradecemos. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, Te louvando, bendizendo o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, respirando, termos acordado neste dia, estarmos aqui em comunhão com os irmãos, em comunhão contigo, Senhor. E por isso nós Te agradecemos. Que os louvores possam continuar falando conosco e que a Tua palavra nesta noite venha falar aos nossos corações, meu Pai, para que possamos sair daqui transbordante da Tua palavra, Pai. E por isso nós Te agradecemos. Obrigado, obrigado e obrigado, Senhor. Obrigado por tanta coisa que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Que possamos ser a cada dia gratos ao Senhor, porque Deus tem feito muitas maravilhas na nossa vida. Nós apresentamos aqui vários visitantes, né? Mas tem uma visitante em especial, que ela, eu tenho certeza que é a primeira vez que ela vem aqui na igreja também. Ela é pequenininha, mas já é uma serva do Senhor. Ela já é de Deus. E hoje nós vamos apresentá-la, não como se Deus não a conhecesse, porque Deus nos conhece desde do ventre da nossa mãe, mas no sentido de consagrar uma criança, de orar pedindo a Deus proteção no mundo em que vivemos, no mundo mau. Então nós queremos chamar aqui a Maia e toda a sua família. Venha para cá, Maia. Toda a sua família, os fotógrafos de plantão aí, prepara aí os celulares, as máquinas fotográficas, as filmadoras, e vamos apresentar para a igreja e também para Deus a pequena Maia. Então está aqui os familiares, a vovó toda orgulhosa aqui, né? A titia, pode ser titia? Os avós, tudo aqui, pai, mãe, né? Tios, que bênção, né? Que família bonita. Tira a foto aí, irmãos, espera aí. Tira uma foto aqui, eu aqui. Aí, muito bem. Estamos pagando caro para esse fotógrafo aí. E eu quero pedir para os irmãos que ficassem em pé e estendessem uma de suas mãos. Os que estiverem aqui também, estendessem uma de suas mãos para a Maia, que nós vamos agora orar por ela. Ainda bem que está dormindo. Opa, então, que bom que ela dormiu, porque assim não estranha o pastor. Peraí. Vamos orar pela pequena Maia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a pequena Maia, Senhor, que é uma bênção na vida da sua família, dos seus pais, dos seus avós, tios. Ó Deus, como é bom apresentarmos uma criança, não que o Senhor não a conheça, mas o Senhor a conhece muito bem. Mas Senhor, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor pegue a Maia das minhas mãos e tome nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa protegê-la, possa livrá-la de todo o mal, que o Senhor possa dar o sustento necessário para que a Maia possa crescer fisicamente e também espiritualmente. Que os pais, os avós possam ensinar esta criança no caminho em que ela deva andar, para que ela, mesmo quando ficar mais velha, não venha se desviar dos teus caminhos. Que os pais, os avós possam ter esta sabedoria, Senhor, de conduzir esta criança nos teus caminhos, Senhor, que ela possa ser temente ao Senhor. Não sabemos o que ela será no futuro, mas o Senhor sabe. Talvez uma missionária, uma pastora,
Não sabemos, ó Pai, uma doutora, uma diretora, não sabemos, mas pedimos ao Senhor que o Senhor prepare o melhor para a Maia, Senhor. Proteja-a e livre-a de todo e qualquer mal, Senhor. Esse mundo jaz no maligno, mas nós pedimos que o Senhor a proteja. Assim como o Senhor tem nos protegido, livrado de todo mal, nós pedimos que o Senhor faça da mesma forma com a pequena Maia, Senhor. E que ela seja uma grande bênção na Tua obra, assim como ela tem sido uma bênção na vida da sua família. Muito obrigado, Pai. Tome ela nas Tuas mãos. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Vou chamar aqui a irmã Célia. A irmã Célia é presidente da MCM, e ela vai pegar a Maia aqui no sentido de que a igreja agora também é responsável por ela, de nós orarmos, de sabermos como ela está, de cuidarmos dela. Então, passando para as mãos da irmã Célia, nós estamos simbolizando isso, tá? Agora nós temos responsabilidade de orar por ela, de cuidar dela também, né? Ela é da família da Cleide, do irmão Marcos, mas também é agora da nossa família. Então vamos cuidar. Sei que ela vai ganhar bastante presente agora, inclusive um certificado que eu queria ler aqui. Ela vai ganhar esse certificado aqui, bonito, ó. Certificado de apresentação. Certificamos que Maia Dias do Espírito Santo Silva, nascida no dia 25/7/2025, filha de Edson Cauã Dias Silva e Juliana Aparecida do Espírito Santo Silva. Foi apresentada a Deus na Igreja Batista Metropolitana, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22. E o versículo fala assim: José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Aí tem a data de hoje, São Paulo, 4 de dezembro de 2025, e o pastor Otaviano assinou aqui. Então está aqui o certificado, vou entregar para a mamãe. Olha, põe num quadro e guarde aí o dia que foi apresentada a Maia, tá certo? E parece que tem mais alguma coisa de presente para ela aí. Agora pode entregar para a mãe ou para a avó, não sei. E ela tem algumas lembrancinhas aí para entregar. Aí, Marcela, vamos mostrar o que é esses presentes aí, que eu estou curioso. Aí. Olha, o que é? É uma Bíblia, né? Bíblia do bebê, até bebê tem Bíblia agora. Aí, ó. Bíblia do bebê, quem mais? Tem mais coisa aí dentro, hein? Outra Bíblia já é... Minha primeira Bíblia já é quando ela estiver lendo, né? E aí o quê? Histórias bíblicas, mais história bíblica. Olha só. E o quê? Ah, um lacinho de cabelo. Aí, que bênção. Obrigado, gente, por ter vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a Maia. Vocês podem ir para o lugar de vocês. Que Deus abençoe. Os irmãos podem assentar-se. O Eiji falou que agora é por minha conta aqui. Cadê o Eiji? É, né? Não tem mais louvor não, né? Ah, o pregador. Ah, tá. Então, aproveitando que o pastor Cheolei veio aqui ao Brasil, então não vai ficar parado, vai trazer uma palavra lá na Igreja Batista Metropolitana. Então eu quero convidá-lo agora, pastor Cheolei Silva. Irmãos, ele é brasileiro, apesar da feição ser indiano, mas ele é brasileiro, é carioca inclusive. E aí ele vai trazer a palavra nesta noite,
E se ele quiser contar um pouquinho da história dele aí, fica à vontade. Mas ele é esposo da Eulália. A Eulália eu conheci primeiro, né? Que ela foi minha ex-ovelha lá no Jardim Camargo Novo. Chegou lá chorando. Meio desapontada, né, Eulália? Mas graças a Deus, pois ela se firmou e deu tudo certo, né? Casou, agora o Pedrinho, que virou o Pedrão agora. Uma maravilha, um casal maravilhoso aí. Nós fomos visitar eles na Espanha, em Madrid, e agora eles vieram visitar os parentes, visitar o pastor Otaviano e a Igreja Batista Metropolitana. Então, Xoli, o púlpito é seu, só não pode levar para casa, mas vou orar por você, posso? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Xeolei, que vai trazer a palavra neste momento, Senhor. Que o Senhor esconda ele na cruz do Calvário e que ele possa falar através do Senhor para os nossos corações. Aquilo que o Senhor já falou com ele, fale conosco nesta noite, ó Pai. A palavra que o Senhor trouxer, nós aceitamos, porque sabemos que vem do Senhor, meu Pai. Usa somente o teu servo como instrumento vivo nas tuas mãos para nos abençoar, para falar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra é sua. Você pode falar até às 10 da noite. 8 horas a gente vai embora. Graça e paz a todos os irmãos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, amém? Agradecer ao pastor presidente do campo das Assembleias de Deus, Ministério Madureira em Europa, pastor Estevão Bezerra. Somos de Faro, Igreja do Sul de Portugal. Também estamos lá o pastor André Muniz. E estamos... Para o mundo é turismo, mas nós somos eternos missionários, né? Então, onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos embaixadores de Cristo, né? Embaixador é aquele que é representante. Nós vamos à Espanha, tem a embaixada do Brasil, a embaixada da Índia, que parece o índio, né? Embaixada da Índia, a embaixada de Uruguai, Paraguai, é um representante de cada país naquela embaixada. E eu quero dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do céu, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós representamos ao Jesus Cristo, amém? Eu sou carioca, aí em 2005 fui para a Espanha e pelo antigo Orkut, o meu perfil apareceu no Orkut da Eulália. Ela estava aqui no Brasil e nos conhecemos e... eu vinha de um relacionamento, um casamento que eu estava divorciando, e ela também estava noiva há 9 anos. E a primeira coisa que eu disse para ela: não quero casar de novo. Mas aí o Espírito Santo fez o trabalho dele, em 72 horas eu pedi em casamento. E ela disse: você sai da Espanha e vem para São Paulo? Eu falei: não, eu trago você de São Paulo para Madrid. E assim eu fiz. Ela esteve aos meus braços, graças a Deus. E a medicina dizia para ela que ela nunca deveria ter filhos, porque ela teve um acidente na faculdade, tem uma válvula intercranial, um TCE. E a medicina dizia que ela não poderia ter filhos. Mas a última palavra é do Senhor, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui está o fruto, o Pedro Henrique, o nosso filho que já tem 16 anos, como está em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E aqui estamos na graça do Senhor Jesus, porque até que nos ajudou o Senhor, né? Eu agradeço ao nosso amado pastor Otaviano, a irmã Najá, bênção de Deus em nossas vidas. Esteve visitando a nossa família em Madrid. Minha esposa foi acolhida na Igreja Batista do Camargo Novo, e é um pastorzão,
né? Não é pastorzão, é um pastorzão. É o nosso grande amigo, pastor Otaviano. Amém? E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento. Amém? Meus irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, que está no capítulo 18, versículo 21. Livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. A igreja pode colocar de pé em reverência à palavra. Glórias a Deus, aleluias. A palavra de Deus diz em nome do Pai, Espírito Santo, amém. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os irmãos podem sentar-se. Aleluias. Nesse momento há aí uma conversa de Pedro. Imaginamos que Jesus, nesse momento, ele é o maestro. Jesus, ele está instruindo os discípulos. Jesus está fazendo com que seus discípulos aprendam dele, que é manso, humilde de coração, para que multiplique para os demais. Imagine que nós estamos na sala de aula e o professor está ali para ensinar, verbalizar e fazer com que os alunos aprendam. Então o professor vai fazer várias estratégias para que o aluno absorva o conhecimento. Você imagina que o professor está ali na sala de aula e o aluno pergunta algo para o professor e o próprio aluno já responde o professor. O que aconteceu com Pedro? Pedro pergunta ao maestro: Maestro, até quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que me fez mal? Até 7 vezes? Ou seja, ele perguntou e já deu a resposta. Mas Jesus, ele é onisciente, conhece nossos corações, e ele disse 70 vezes 7. E Jesus nos ensina muitas coisas no contexto, porque mais a seguir os discípulos estavam no barco e havia uma grande tempestade, e Jesus estava na popa do barco, descansando ali, dormindo. E aquele vento, toda aquela tempestade, e eles vendo Jesus na popa do barco. A popa do barco fica atrás, ou seja, Jesus está sempre te resguardando, mesmo que você esteja com tantas tempestades, tantos problemas, mas Jesus está sempre te resguardando. E eles diziam, tanto vento, mestre, mestre, mais uma vez é chamado de mestre, maestro. Você não está vendo que está vendo toda essa tormenta e você está aí dormindo? E Jesus, ele estava no barco. Jesus estava com eles no barco e por uma voz ele conseguiu acalmar a tempestade. Jesus primeiramente estava com Pedro diretamente, segunda vez estava no barco. E Pedro aprendeu com Jesus que ele poderia descansar enquanto Jesus estivesse no barco.
Quando o maestro está na sala de aula, ele ensina o aluno de todas as formas, mas no momento da prova, o que o professor faz? Ele fica em silêncio, não é assim? Na sala de aula, ele explica toda a matéria. Olha, semana que vem tem prova. No dia da prova, o maestro fica em silêncio. E é assim que Deus faz conosco. Jesus Cristo, Ele fala conosco, está conosco, mas quando estamos numa prova, quando estamos no deserto, quando passamos por algo que é impossível para os homens, Ele diz que tudo é possível para Ele. Ele sempre está do seu lado. No momento da prova, o professor, ele não sai da sala, ele fica naquele ambiente. Ele está zelando, ele está observando a todos nós que estamos ali para passar na prova. Se tirou nota boa, é porque se esforçou. Se tirou nota ruim, é porque não absorveu o conhecimento que foi passado anteriormente pelo maestro. Mas repito, quando vocês estiverem passando por uma prova, por uma dificuldade, saibam que Jesus está na sala de aula. Jesus está no barco. Jesus está contigo. E Pedro aprendeu com tudo isso, porque quando Pedro foi preso, o rei Herodes já tinha matado o primeiro discípulo, Tiago, e o próximo a morrer era Pedro. E Pedro sabia que iria morrer em praça pública, e Pedro foi preso, algemado nos pés, nas mãos. Haviam 4 rondas de soldado, 4 de 4, haviam 16, 4 guardas com ele aqui, 4 guardas protegendo as saídas, 4 guardas na saída onde ele estava preso. E ele, sabendo que ia morrer, o que Pedro fez? Dormiu, descansou. Por quê? Porque ele aprendeu do maestro. Mesmo sabendo que ele passaria pela morte, ele sabia que ele não estava sozinho. Ele descansou no Senhor. Ele dormiu. E nesse momento havia uma igreja que estava intercedendo por ele, orando por ele, sabendo que era impossível ele sair daquele cárcere. Mas para Deus nada é impossível. O anjo do Senhor apareceu lá, e as algemas de Pedro não saíram quando ele estava deitado. O anjo disse: levanta. E quando Pedro levantou-se, as algemas caíram ao chão. É isso que Jesus faz quando nos sentimos presos, caídos. A primeira palavra do mestre é: levanta, e eu te libertarei. E Pedro foi liberto daquelas algemas, e a igreja orando por ele, e Pedro apareceu para aquele grupo de igrejas que louvaram a Deus, dizendo: olha, realmente o nosso Deus é o Deus do impossível. E nós temos uma das chaves, que é o perdão, que é 70 vezes 7. No capítulo 6, também de livro de Mateus, existem chaves importantes e grandes, chaves que serão necessárias para acessarmos os céus, chaves grandes. E chaves grandes só abrem portas grandes. Não existe porta grande que seja aberta com chave pequena. No capítulo 6 começa com a caridade, com a ajuda ao próximo, com o amor ao próximo.
No capítulo 6 está dizendo que nós temos que ajudar o próximo, e que nós ajudamos com a mão direita sem que a mão esquerda veja. Assim é o que Deus quer de nós, que nós amamos uns aos outros, que nós ajudamos uns aos outros, e que seja o amor de Deus que esteja nos nossos corações para fazer isso sem nada em troca. E Jesus nos ensinou na primeira chave. Na segunda chave, que está em Mateus 6, no versículo 6, está dizendo outra chave, se chama a oração. A oração que Jesus nos diz: quando orares. Então, quando diz quando orares, não é se orares. Se orar, eu oro se eu quiser. Agora diz, quando orares, é algo que nós temos que fazer. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, é você e Deus. É um diálogo, não é um monólogo. Você não está falando sozinho, você entra no seu quarto, fecha a porta para evitar interrupções, para evitar que ninguém entre no quarto. É um momento seu e Deus, ou o seu quarto, ou sua habitação, ou no seu carro, ou na sala, ou no banheiro, qualquer lugar que você falar, é hora de eu falar com o meu Deus, fecha a porta. E nesse momento, você estará ali na presença do Pai, e você vai falar com Ele em segredo, no secreto. É Ele e você. E Ele te ouve no secreto e te recompensa em público, porque Ele que faz tudo da maneira dele. Tudo é dele, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, mais uma chave que nos entrega é a oração. E dentro da oração, também nos é ensinado também, no segundo Mateus, um modelo de oração, que é o Pai Nosso. E depois desse modelo de oração, é feito uma ressalva de um dos trechos da oração do Pai Nosso. No versículo 12 do capítulo 6, está dizendo algo do perdão. Está dizendo: e perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aqui está dizendo também do perdão. E quando termina a oração do Pai Nosso, né, que é no versículo 14, diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, se nós perdoamos a nosso irmão ou alguém que nos fez algo que nos fez dano, nós seremos perdoados pelo Pai também. Tudo que está ligado aqui na terra está ligado no céu. E a parte B do versículo, tudo que está desligado na terra está desligado no céu. E no versículo 15 diz, 6,15: e se porém não perdoare aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Nós somos submissos a nosso Deus, mas propensos a causar dano a outra pessoa. Às vezes, sem querer, falamos algo, palavras, ações, atitudes que vai fazer mal àquela pessoa. E é mais fácil a gente pedir perdão do que perdoar. Porque se eu fiz algo mal e pedir perdão, é muito fácil para mim. Agora, aquela pessoa que foi afetada, para ela liberar perdão é mais difícil. E é só o amor de Deus.
A outra chave que tem para entregar é no capítulo 6, está no versículo 16. Mesma maneira que fala quando orarmos, aí também diz quando jejuarmos. Jejuarmos é colocar o nosso espírito acima da carne. Nós estamos sacrificando nossa carne para estar em espírito. O jejum é um sacrifício a Deus. O jejum não só é da parte alimentícia. Você estipula o horário, fica sem comer, e você está sacrificando a sua carne e estando em espírito. É necessário que esteja em oração constante. Mas também há jejuns também de uma coisa que você gosta muito. Olha, é impossível ficar sem um celular o dia inteiro. Vou fazer um propósito com Deus e vou fazer um jejum do meu celular. Você está sacrificando as suas vontades e colocando a vontade de Deus acima daquilo que você mais gosta. E Deus se agrada de tudo isso. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa tolerar. Perdoar, Ele não quer que tolere o mal, mas o que é o perdão? É um ato de amor, é um ato de compaixão e é um ato de misericórdia. Amor, compaixão e misericórdia. Quando falamos de amor, compaixão e misericórdia, nós já imaginamos Jesus, porque Jesus, Ele é amoroso, Ele tem compaixão por nós e tem misericórdia de todos nós. Deus, Ele amou de tal maneira todos nós, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, o seu Filho amado, por nós, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. E nesse momento, Deus, Ele deu o Filho dele. E quando eu falo, por exemplo, lá onde eu estou, olha, eu vou te dar um dinheiro. Falar é fácil, quero ver enviar, não é isso? Pois Deus, no versículo 16, Ele deu o Filho, e no 17, Ele envia o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Esse foi Jesus Cristo, porque a primeira criação, a mais importante, que foi Adão, Deus, em Gênesis 1:26, Deus, Ele diz: façamos segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Em Gênesis, Deus estava sozinho? Não. Se quiser, façamos. Ele não estava só, Ele estava aí com Jesus Cristo, e ali tinha o Espírito Santo. E no 27, façamos no 26, no 27, Deus criou o homem e criou a mulher. Façamos, criamos. E no capítulo 2, verso 27, Deus formou o homem. Façamos, criamos e formamos. O nosso Deus é um Deus tão perfeito que Ele planeja tudo antes de entregar nossas mãos. Nós somos privilegiados por termos a nossa anatomia, e cada órgão nosso tem uma função. Fomos criados à risca, para que tudo funcione perfeitamente.
E nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, o que nós temos que fazer é buscar a face de Jesus Cristo, buscar os ensinamentos, buscar a Bíblia e buscar aprender mais e mais de Jesus. Nós temos o que foi entregue para Jesus, para Pedro, que é: se eu devo perdoar meu irmão 7 vezes. E Jesus, quando ele fala 70 vezes 7, aí tem uma palavra para os nossos corações. A matemática humana é diferente da matemática celestial. A matemática humana vai pegar 70 vezes 7, isso é fácil, 490 vezes. Então eu tenho que perdoar meu irmão 490 vezes, que é os 70 vezes 7. Essa é a matemática humana. Mas Jesus, ele tem a maneira de falar para que nós possamos entender de uma maneira celestial. Jesus muitas vezes falava em parábolas, exemplos, para que aquela multidão, todos pudessem entender o que ele queria transmitir através de exemplos. O trigo e o joio, as 10 virgens e outras mais parábolas. E quando ele fala 70 vezes 7, ele está colocando ali algo dentro da palavra. Eu vou passar para a igreja o que significa o 70. O 70, ele representa o que está no livro de Salmos, capítulo 90, verso 10. A mídia vai colocar na tela, Salmo 90, 10, que diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que quer dizer aí? Quer dizer que a nossa idade média do ser humano são 70 anos. Alguns podem viver até 80, com cansaço, com enfado, alguns com vigor, alguns vivem menos, mas na estatística diz que a média da idade do ser humano aqui são de 70 anos. Aí está explicado primeiro 70, né? Vezes 7. A igreja, conta comigo, o dia da semana hoje é domingo, não? Domingo. E amanhã? Segunda. E depois? E depois? E depois? E depois? E depois? Quantos dias da semana temos? 70 vezes 7. Nós temos que perdoar os nossos irmãos todos os dias de nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas. Se chegamos na média 70 anos com o amor de Cristo no coração, perdoando as nossas ofensas, as nossas dívidas, e quando nós perdoamos, nosso Pai nos perdoou. Então nós temos que perdoar todos os dias de nossas vidas. E isso é uma chave muito grande, consequentemente, para abrir uma porta muito grande para a glória celestial. Nosso coração fica limpo. Nós temos aí
um refrigério, nós temos um alívio quando tiramos esse rancor do coração. Nos humilhamos, sim, mas tiramos isso. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. E o versículo correto é: aquele que se humilhar será exaltado. Não é o que é humilhar e ser exaltado, não. Jesus não quer ninguém humilhado. Jesus quer que nos humilhemos. Aquele que se humilhar será exaltado. E quando nos humilhamos pedindo perdão ou entregando perdão, está ganhando uma chave grande para entrar no céu. E tudo isso está baseado ao fundamento principal, que é o amor. O fundamento principal é o amor. Falamos de porta, falamos de chave e uma construção para ir para o céu, mas o alicerce é o amor, porque Deus é amor. Em 1 João 4:7 nos relata o amor de Deus por nós. 1 João 4:7 até o 10, a palavra de Deus diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. E para finalizar, nisto consiste o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou como perdão, em algumas traduções, perdão pelos nossos pecados. E Deus, Ele quer isso de nós, que nós perdoamos com amor, que é um amor genuíno, que não guarda rancor. E com isso, Ele nos prepara, porque esse amor, ele se multiplica. Como que eu posso falar de amor se eu não estou preparado para falar de amor? Como eu posso pregar o Evangelho de Jesus Cristo se eu não estou preparado para isso? Na palavra de Deus tem o ide, né? O ide que está em Mateus 19, 20. Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide, pregar o Evangelho a toda criatura, ide, portanto, fazer discípulo todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou conosco para todos os dias até a consumação do século. Esse é o ide. Mas antes de eu ir, antes do ide, Jesus fala: vinde a mim. Antes de você ir, Ele te prepara, porque essa passagem do ide está no capítulo 28, mas no capítulo 11 anterior, antes de eu ir, Ele me prepara. Antes de ir, vinde a mim. Antes de ir, venha até Jesus. Jesus vai te preparar para ir. Em Mateus 11, 28, Jesus está dizendo: vinde a mim, do 28 ao 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, primeiro Jesus nos ensina como maestro, para que nós, como alunos, estejamos preparados para proclamar
a mensagem de Jesus Cristo. E nós, nesse momento, quando vimos aqui a escola bíblica dominical, quando vimos aos cultos, estamos sempre aprendendo mais e mais da palavra de Deus, que é viva e eficaz, não muda, é imutável. E aqui estão as respostas para todos nós. É o manual da vida. Esse é o manual do fabricante para nós utilizarmos no nosso cotidiano. Amém? Então a mensagem que vos entreguei é para que aprendamos que Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus veio por todos. O médico não vem para aqueles que estão sadios, vem para aqueles que estão enfermos. E Jesus é aquele que liberta, que cura, que restaura, que transforma. Eu sou uma prova viva. Eu era chamado El Louco de Madrid. É o louco de tudo. Na minha geladeira tinha mais cerveja que alimento. E a minha esposa me ganhou para Jesus. Ele me transformou. Essa madrugada vou ao Rio de Janeiro. E em 2014, quando eu estive lá, as pessoas não me reconheciam. Porque hoje eu tenho a imagem de Jesus. Hoje eu exalo o perfume de Cristo. Hoje eu sou de Jesus Cristo. E as pessoas não me conheceram. Falaram assim: você está diferente. Você não fala mais palavras grotescas como antes. O seu caminhar, o seu falar, Ele transformou. Jesus transformou minha vida. E Jesus é impactante. Ele pega aquele que o mundo diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim. No livro de profeta Isaías 45 diz: todos os caminhos torcidos, tortuosos, eu endireitarei e colocarei em veredas de justiça. E Ele é aquele que trabalha no improvável, aquele que não tem mais jeito. Jesus entra lá e entra. Mas o importante é que nós necessitamos buscar dele. Ele chama. O nosso Jesus é educado, ele bate na porta, ele não entra de qualquer maneira. O que nós temos que fazer é aceitar Jesus na nossa vida. E se você aceitar Jesus, você vai ver uma mudança radical. Em algumas foi gradual. No meu caso foi radical. Foi libertação e aceitação a Jesus. E até aqui nos ajudou o Senhor. E eu posso, graças a Deus, dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cheolei. Deus abençoe sua vida. Palavra oportuna, maravilhosa, e que o pastor nos trouxe nesta noite. Que Deus o abençoe. Retorno ao Rio de Janeiro. Ele não vai para Portugal ainda, vai ficar mais uns dias no Rio, depois retorna. Que Deus dê uma boa viagem para o Rio e depois para Portugal de retorno, tá bom? Deus, obrigado pela estadia e pela presença. Que Deus o abençoe. Irmãos, hoje é o segundo domingo de dezembro. É o dia da Bíblia. Os batistas comemoram como sendo o dia da Bíblia. Que bom que nós temos esse dia para lembrarmos do que é a Bíblia para nós. E para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos textos o pastor leu aqui? Vários. Sem nenhum ir contra o outro, mas pelo contrário, uma harmonização. Há uma união dos versículos dentro de uma mensagem. Como isso é maravilhoso. E tem um princípio da palavra de Deus que chama inerrância, que ela não erra. A palavra de Deus não erra.
Você pode ler de Gênesis a Apocalipse e ela jamais vai se contradizer ou falar, um fala uma coisa, outro fala outra. E olha que a Bíblia foi escrita por volta de 40 escritores, um autor somente, que é Deus, mas 40 escritores em torno. Tem o livro de Hebreus que nós não temos a certeza quem escreveu. Uns dizem ser Paulo, mas não é certeza. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. O compêndio todo forma 66 livros. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e o Novo Testamento em grego. Depois teve outras traduções. A mais conhecida é a Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Isso facilitou bastante a leitura traduzida da palavra de Deus. As traduções, elas devem seguir uma fidelidade, porque apesar de ser quase 40 escritores, mas as traduções não fogem ao propósito que foi escrito a palavra de Deus. Levou cerca de 1500 anos. Você fala assim, puxa, 1500 anos. Por isso que ela é a palavra de Deus. 1500 anos sem haver contradições. Sem haver contradições. A Bíblia não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, que nos conforta, exorta, disciplina até. É a palavra de Deus. E essa que a gente deve estar sempre lendo, buscando. E toda vez que você lê, você vai ver Deus falando com você. E toda vez que você lê e você estiver fora, ela sempre vai estar certa e você sempre errado, porque a palavra de Deus não erra. Então, se você lê e você sentir que ela fisgou você, te pegou ali, alguma aresta, precisou cortar, ela está certa e você está errado. A palavra de Deus sempre vai nos corrigir. E 2 Timóteo 3,14 fala que, não, 3,16, que toda a palavra, toda escritura é inspirada por Deus. E realmente, a palavra de Deus foi inspirada. Inspiração, não foram homens comuns qualquer, foram homens especiais, que fizeram toda a diferença. E Deus, a inspiração é um sopro, né? No hebraico é ruá, seria o ruá, o soprar de Deus. Soprou no ouvido de tantos homens, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão. Quantas vezes nós somos repreendidos? Para a correção e para a educação na justiça. Olha, é a Bíblia, é a palavra de Deus que nós devemos zelar. Elas já tentaram extinguir, já foram queimadas várias Bíblias em praça pública, já tentaram queimar, tentaram extinguir a palavra de Deus, mas não consegue. Esses países onde não pode entrar a palavra de Deus, e quando entra, é uma luta para conseguirem uma Bíblia. Uma vez eu vi um vídeo, chegou num país aí, que não vou falar o nome, chegou lá, e aquela briga, o que chegou? Parecia comida, não era comida, era a Bíblia, todo mundo correndo, eu quero a minha. A fome da palavra de Deus, fome da Bíblia. E às vezes nós temos a nossa aí à disposição, e fica lá na biblioteca, fica lá na estante. A gente precisa ler, precisa meditar, e principalmente praticar aquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos orienta. Então você tem um tesouro em casa, você tem a palavra de Deus, você tem um tesouro em casa, porque a palavra de Deus é um tesouro para nós. São pérolas
que você todo dia, durante 70 anos, 7 dias por semana, pegar um gancho aqui, deve ler a Bíblia. Deve ler 70 vezes 7. Você pode estar lendo ali um trecho da palavra de Deus. O ideal é você pegar ela de Gênesis e ler até Apocalipse. Mas eu digo que não adianta você ler sem meditar. Ler como você lê um livro comum ou ler como ler uma revista. Não, a gente precisa ler a palavra de Deus com um certo tempo, com a televisão desligada, o celular desligado. E um tempo para você meditar, não só ler, mas meditar naquilo que a palavra nos fala, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente precisa valorizar a palavra de Deus, porque tem muita gente no mundo que valoriza, e muitos perdem a vida por portar um exemplar da Bíblia. Tem países que você não pode portar, pode carregar uma Bíblia. Aqui você pode livremente. Mas que nós possamos nos conscientizar nesse dia da Bíblia, saber da importância que esse livro tem na nossa vida. De todos os livros, o livro de cabeceira deve ser a Bíblia. Pode ler outros livros, não tem problema, mas a gente não pode deixar de ler o livro sagrado, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro, a gente até a Maia ganhou hoje umas 3 Bíblias ali, ó. Tem Bíblia do bebê, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia para quem usa óculos igual eu, com letra desse tamanho, tem letras pequenininhas, tem para criança, tem para adolescente, até para adolescente tem Bíblia, para jovem, até para tiozinho igual eu tem Bíblia, tem de tudo. Tem Bíblia para pastor, tem Bíblia com léxico, com dicionário, com mapas, enfim. Guarde a sua Bíblia com cuidado, leia a sua Bíblia, pratique aquilo que ela está ensinando para você ser feliz, para você ter essa paciência de perdoar 70 vezes 7, essa paciência quem vai te dar é Deus, quando você se debruçar de novo nela e ver quantas vezes você precisa perdoar. E deu 490. Tem gente que quer mudar a vírgula de lugar, por 49, 4,9, 0,49. Aí 0,49 não dá nenhuma vez. A gente não pode, tem que ler a palavra de Deus e interpretar como ela está escrita. A gente não pode fazer a nossa própria interpretação. Tem a hermenêutica na teologia. A hermenêutica não permite que nós façamos uma interpretação ao nosso bel prazer. A homilética é uma parte da teologia também que não nos permite pregar de qualquer jeito. Então a palavra de Deus, falando nela, ela apareceu ali, a Maia. Maia já tem 3 Bíblias ali, que ela possa, a mamãe possa ler para ela através das figuras, que elas vão entender, né? Eu tenho uma netinha lá que ela vê as figuras, ela já sabe o que é. Esse aqui é o Jonas, esse aqui é o Davi, aí Davi e Golias, e precisa ensinar a criança. A Bíblia nos ensina. Vem da onde? Vem da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deva andar, porque até quando ficar mais velha não vai se desviar do caminho do Senhor, né? Então, meus irmãos, valorize mais a sua Bíblia, leia mais a sua Bíblia e pratique mais as orientações da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar encerrando o culto desta noite, irmãos. E eu acho que ainda tem um cafezinho ali, os irmãos vão lá para a comunhão ali, nem vou tomar um cafezinho ali, mas para conversar com os irmãos e ter aquela comunhão gostosa ali. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um culto que nós prestamos ao Senhor. Nós louvamos, nós adoramos, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos a Tua palavra, que é tão importante para as nossas vidas, Senhor. Obrigado pela
palavra pregada também através do teu servo, pastor Sheolei. Que o Senhor o abençoe e continue abençoando ali em Portugal, Senhor, na igreja que pastoreia, que continue sendo uma bênção ali, ó Deus, e uma bênção para a sua família também. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos, inúmeras bênçãos, Senhor, e queremos te pedir também por uma semana na tua presença, uma semana de paz, uma semana de convivência íntima com o Senhor, meu Pai. Nos abençoe, leve-nos em paz para os nossos lares, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, vão na paz do Senhor, irmãos.